Em 1793, em meio ao caos da Revolução Francesa, um som ecoava pelas ruas de Paris, um som que se tornaria o símbolo de uma era: a queda da lâmina da guilhotina. Este não é apenas um conto sobre um instrumento de execução, mas sobre a maré sangrenta da história que varreu uma nação, transformando reis em réus e cidadãos em juízes. Vamos voltar no tempo, para o coração pulsante dessa revolução. A França estava em chamas. A fome, a desigualdade e a raiva contra a monarquia haviam chegado a um ponto de ebulição. Em meio a esse turbilhão, a guilhotina surgiu, prometendo uma morte humana e igualitária. Mas a sua eficiência rapidamente a transformou numa máquina de terror. Milhares de cabeças rolaram. Nobres, clérigos, revolucionários e cidadãos comuns, todos encontraram o mesmo destino sob o seu aço afiado. E então, chegamos a um dos momentos mais icônicos e dramáticos de toda a Revolução: o dia final de Maria Antonieta. A outrora rainha da França, símbolo de luxo e excesso, agora era apenas a viúva Capeto, uma prisioneira a caminho do cadafalso. Imaginem a cena. As multidões gritando, algumas com ódio, outras com uma curiosidade mórbida. Ela, que um dia ditou a moda e os costumes de uma nação, subiu os degraus com uma dignidade surpreendente. Seu último ato, um pedido de desculpas acidental ao seu carrasco por ter pisado no seu pé. E então, o silêncio, seguido pelo som inconfundível. A cabeça da rainha foi mostrada à multidão. A monarquia estava simbolicamente e literalmente decapitada. A execução de Maria Antonieta não foi o fim. Na verdade, foi um catalisador para o período mais intenso do terror. A guilhotina tornou-se o palco principal de Paris. A Praça da Revolução, hoje a pacífica Praça da Concórdia, viu o sangue de figuras como Danton e Robespierre, os próprios arquitetos do terror que acabaram por ser consumidos pela sua própria criação. A lâmina não fazia distinção de classe ou afiliação política. Era um lembrete brutal e constante de que o poder é volátil e que a revolução pode devorar os seus próprios filhos. Mas a história da guilhotina não terminou com a Revolução Francesa. Surpreendentemente, o seu uso continuou na França por quase 2 séculos. A última execução pública ocorreu em 1939, um espetáculo sombrio que chocou tanto as autoridades que decidiram mover as execuções para dentro dos pátios das prisões, longe dos olhos do público. E a última vez que a lâmina caiu foi muito mais recente do que a maioria das pessoas imagina. Em 10 de setembro de 1977, Hamida Djandoub foi a última pessoa a ser executada pela guilhotina na França. Foi o fim silencioso de uma era sangrenta. Apenas 4 anos depois, em 1981, a França aboliu a pena de morte, encerrando para sempre a história deste instrumento que, durante 200 anos, foi o rosto da justiça, da vingança e do poder do Estado. A guilhotina, de símbolo da revolução e igualdade na morte, a ferramenta do terror e, finalmente, a uma relíquia sombria do passado, ensina-nos uma lição poderosa. Mostra como as sociedades, na sua busca por justiça, podem por vezes perder-se na violência. É um capítulo da história que nos força a refletir sobre o poder, a justiça e a fina linha que separa a ordem do caos. Obrigado por terem viajado conosco por este capítulo sombrio, mas fascinante da história. Se gostaram deste vídeo e querem explorar mais momentos que moldaram o nosso mundo, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, subscrever o canal e ativar as notificações. Até a próxima!